Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, nosso encontro semanal, onde nós conversamos sobre diversos assuntos, muitas vezes com entrevistas, médicos, dentistas e também sobre assuntos espirituais, que não deixa de ser um papo saudável, né? Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a inteligência emocional. Na verdade, existem várias formas de inteligência. A mais conhecida é aquela chamada de intelectual ou matemática, em que você tem um raciocínio rápido para diversos assuntos. Você pode se dar muito bem em relação à leitura, mas também tem inteligência musical, mesmo pessoas que muitas vezes têm certas deficiências em outras inteligências, muitas vezes são excelentes músicos. Inteligência física, aquela em que um jogador de futebol, por exemplo, ele não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo do ponto de vista matemático, mas ele consegue ter dribles fantásticos, né? Fala-se que era assim Garrincha, por exemplo, que era uma pessoa não tão dotada da inteligência matemática, porém era um gênio quando o assunto era jogar futebol. Hoje eu queria me ater basicamente a duas inteligências que são classificadas nesse meio de todas essas coisas e que são esquecidas por todos nós muitas vezes, que é a inteligência emocional e a inteligência social. E grandes mestres, inclusive falando sobre o aspecto espiritual, o nosso grande mestre, e nós que somos cristãos acreditamos que seria também o Filho do Deus vivo, Yeshua, ele tem uma inteligência emocional e social simplesmente fantástica, né? O que é a inteligência emocional? Eu tive o cuidado de procurar um termo que ficasse fácil, para que vocês não tivessem que ler um livro inteiro, por exemplo, do Daniel Goleman, que foi o precursor na explicação e na divulgação desse tipo de inteligência. Ele é um psicólogo de Harvard e ele escreveu um livro que foi best-seller chamado Inteligência Emocional. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções. Bom, mas simplificando ao máximo, tudo numa frase, o que seria isso? É você poder administrar as suas próprias emoções, não ser aquela pessoa que perde as estribeiras, como dizia minha mãe, por qualquer coisa, que não fica estressado, tenso, nervoso ou com raiva pelo menor motivo. E hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis. Hoje, se vocês prestarem atenção, como é que anda, por exemplo, o trânsito, você vai andando no trânsito e as pessoas estão te trancando, as pessoas estão fazendo todo o possível para que você se sinta inferiorizado. E aí você chega no seu local de trabalho já com toda a raiva que você poderia ter, e muitas vezes você não precisa pegar esse trânsito. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de poder trabalhar na maioria do tempo ao lado da minha casa, né? Então fica algo muito tranquilo para mim, eu não preciso pegar trânsito. Mas não é só trânsito, é em todos os lugares. Às vezes você está numa fila, está num caixa de um supermercado que seja, e você já fica imaginando que alguém pode ter passado na sua frente, de alguma forma te feito mal. Isso vai te gerando muitos hormônios negativos que te envelhecem e te deixam triste, além de extremamente abatido durante o dia. E quando você chega em casa à noite, você está só o caco, né? Então, o que fazer em relação a essa situação de inteligência emocional? O Daniel Goleman, ele nos leva a pensar em como nos colocar na posição do outro. Eu acho isso muito válido. Ele cita até um exemplo muito interessante de uma pesquisa que foi feita por ele e os pesquisadores dele, onde ele coloca uma classe de adultos, os alunos são todos adultos e o professor também era um adulto, sendo que o professor e um dos alunos eram atores.
Então esse aluno, ele começa a ser chato com todo mundo, ele começa a comprar briga com todo mundo naquela sala de aula. E todo mundo fica com ódio dele, né? E o professor, ele começa a xingar o professor, ele começa a xingar todo mundo e tal. E num determinado ponto ele diz assim, olha, eu preciso ir no banheiro, e vai. E quando ele sai, todos os outros alunos que não eram atores, eles estavam sendo frutos de uma experiência, eles começam a imaginar o que eles poderiam fazer para destruir, para danificar, para perturbar a vida daquele aluno que era tão chato, que era o ator. E todo mundo começa a falar, inclusive, sobre pancada, né? Quando ele chegava, umas porradas nele e tal, essas coisas todas. Aí o professor, que era um ator, fala assim, pessoal, vocês têm que ter um pouco mais de paciência com ele. Essa pessoa perdeu os pais não faz tanto tempo, num desastre automobilístico. Ele era casado, a esposa o deixou, levou os filhos, ele não tem mais nem contato. Então ele está passando por umas situações muito ruins e para completar, na semana passada ele perdeu o emprego. Então, quando você começa a imaginar essas situações todas, todos aqueles alunos que estavam com ódio dele 5 minutos antes, agora começam a ter uma relação de como, de alguma forma, ajudá-lo. E pasmem, quando aquele aluno, que era o chato, né, que estava falando mal de todo mundo e que estava sendo odiado por todo mundo, ele volta, os outros alunos que não eram atores oferecem até dinheiro para ele, se ele não está precisando, oferecem um ombro amigo, começam a socializar muito mais com ele. E o Daniel Goleman mostra que muitas vezes nós fazemos uma trava no nosso cérebro para pensar coisas ruins. Então, se alguém te deu uma trancada no trânsito, você já imagina, esse sujeito quer me matar, ou algo parecido, e você já fica imaginando como é que você vai fazer para dar uma trancada nele também. Mas e se ao invés disso, nós fizéssemos como aquele mendigo que morava no Rio de Janeiro, que ficou famoso no Brasil todo, que chamava Gentileza. O apelido dele era Gentileza, porque ele sempre dizia para você fazer uma gentileza para as outras pessoas, e gentileza gera gentileza. Aí Daniel Goleman, lógico, estou misturando um pouco a situação do Gentileza com o Daniel Goleman, né? Mas ele dizia que você imagina que você vai num determinado ponto do trânsito e alguém te dá uma trancada. E ao invés de você odiar aquela situação, você fica imaginando, essa pessoa deve estar passando por problemas muito sérios, talvez ele esteja até com problemas de saúde, talvez precisando chegar num hospital a tempo de ser tratado, não é? Quando você pensa dessa forma, é como se saísse um peso de você. Os americanos chamam isso de monkey on the back, quando o peso dos problemas é como se fossem macacos nas costas, como se você estivesse levando muitos macacos nas costas. Está na hora de nós começarmos a nos desfazer desses macacos, desses problemas. Então não precisamos ficar idealizando ou imaginando problemas que não existem. Quantas vezes você vai no trânsito, sabe? Eu acho fantástico quando eu vi outro dia desses que o motorista brasileiro que dirige nos Estados Unidos e em Londres são considerados os melhores motoristas, que eles seguem a regra tudo direitinho. Porque lá, se você não seguir a regra, a polícia vai bater em cima, né? Então parece que a gente só faz as coisas quando é obrigado, mas não precisa ser assim. Imagina que hoje, esse dia que está começando, você pode começar a imaginar como fazer uma gentileza, mesmo com alguém que te tratou mal, que te deu uma trancada no trânsito, que te respondeu de uma forma estúpida, que tentou te passar na frente na fila do supermercado. Tenta responder com gentileza. Você vai perceber que você vai sentir um peso saindo de você. O monkey on the back, como se chama, né? O macaco nas costas. E você passa a ter um relacionamento muito mais interessante com as pessoas. Comece a olhar para as pessoas não vendo o que há de pior nelas, mas comece a analisar o que há de melhor. E aí você começa a ver que aquele melhor se sobressai e faz com que você não queira viver num mundo de confusões, de brigas e num mundo que te cause transtornos e coisas ruins.
A outra inteligência que a gente vai falar hoje, ou está falando, é a inteligência social. Ela abrange uma área maior. A inteligência social, ela foca em entender e se relacionar eficazmente com os outros. Não é só mais com você mesmo. A inteligência emocional é uma forma de você reconhecer e administrar suas emoções. Ok, então você está administrando sua vida pessoalmente. Tipo, só depende de você. Mas e quando você precisa administrar também a relação com os outros, seja no seu trabalho, seja na sua escola? Isso serve para você que está me ouvindo, que vai para o trabalho agora, ou que está no trabalho. Serve para você que vai para a escola, ou você que é o professor de certos alunos que são alunos mais problemáticos. Como fazer para que toda uma classe consiga ter uma possibilidade de interação, ou seja, de fazer com que um interaja, um sobreviva e viva melhor em amor junto uns dos outros, né? Como fazer isso num meio tão caótico que a gente tem vivido? Em situações em que a gente só ouve falar de guerras, de brigas, de facções, de tantas coisas ruins acontecendo, e a gente ainda tem que pensar em como ser feliz, né? E aí Daniel Goleman, ele vem mostrar que, por exemplo, tem uma situação de um oficial do exército americano na guerra do Iraque, naquela época da guerra do Iraque, e os soldados que ele chefiava, né, eles estavam andando num determinado ponto, e a população que não estava gostando muito de meio como que ter sido invadida pelo exército mais poderoso do planeta, que é o exército americano, ele cerca, né, aquele grupo de soldados. E naquele momento os soldados pensam, bom, a gente vai se defender e a gente vai ter que matar muita gente aqui. E eles fazem como um círculo, eles se preparam para se defender caso aquela população decidisse atacá-los. Mas olha que coisa interessante, no meio dessa história, o tenente que estava à frente, ele tem uma ideia. Ele diz assim, olha, eu quero que todos vocês coloquem a arma sobre a cabeça. E assim eles fazem, todos os soldados fazem a arma em cima da cabeça, no sentido horizontal, não com o dedo no gatilho, mas para mostrar que aquela arma não está sendo apontada para eles, não é uma ameaça real. E depois ele diz assim, agora todos se ajoelhem. Eles se ajoelham com aquela arma e a população toda ao redor, desarmada, mas extremamente hostil, para e não entende muito bem o que está acontecendo. E aí eles começam a rir, a população do Iraque começa a rir, e eles riem bastante e começam a mostrar não mais hostilidade, mas mostram uma certa empatia com aquelas pessoas. E aí os soldados começam a rir também, e daqui a pouco está todo mundo se abraçando e fica por isso mesmo. Não tem mais hostilidade. Vocês já passaram por esse tipo de situação? Imagina que numa situação normal, em que as pessoas... Imagina que você está num caixa do supermercado, e de repente alguém faz de conta que, como se dizia no passado, dá uma de doido, né? E passa na tua frente. Agora imagina você dizer, ei rapaz, você está passando na minha frente aí, você tá sendo chato. Se ao invés de dizer isso, você disser assim, meu irmão, pode passar à vontade, você provavelmente está muito apressado, não tem problema nenhum. E você quebra completamente aquela pessoa. Talvez aquele dia daquela pessoa esteja sendo tão ruim. Outro dia desse eu vi um autor de um livro falando que ele chegou no aeroporto e ele pediu um café. E a moça trouxe um café de uma forma extremamente grosseira e meio como que quase derramando já o café e tal. E ele disse, mas por que esse tratamento tão ruim, né? E a esposa dele que estava de lado até disse, olha, eu não sou muito de reclamar não, mas eu vou reclamar com a gerente dela. Não, vamos fazer o seguinte, vamos inverter essa situação. Aí chegaram até aquela moça que estava extremamente antipática, desagradável, tratando mal os clientes. Aí falaram para ele, olha, eu entendo, você provavelmente deve estar passando por alguma situação não muito agradável, mas saiba, nós compreendemos você e nós apoiamos você no que você precisar. Aquela moça caiu no choro.
Ela realmente estava passando por problemas familiares com doenças graves e ela desabou ali, né? E ela agradeceu porque de repente estava sendo entendida. Muitas vezes, as pessoas só precisam ser entendidos e a gente precisa poder ouvir melhor. Nesses últimos dias eu estive na minha clínica em Natal e a pessoa que trabalha conosco lá, né, eu vou até expor aqui o nome dele porque ele é uma pessoa fantástica, que é o Patrick. Ele está sendo super querido na rua, na Dental Clínica em Natal, super querido pelos pacientes. Os pacientes chegam para mim e dizem assim: parece que eu conheço o Patrick há muitos anos, ele é um amigo meu. E eu fiquei impressionado com isso, como de certa forma um rapaz jovem, ele tem menos que a metade da minha idade, e ele tem uma inteligência emocional muito superior à minha, e muito superior à da grandiosíssima maioria das pessoas que eu já vi. E não tem nada de falso, é tudo verdadeiro. Ele se relaciona com as pessoas. Vocês sabem, ele está lá na clínica, Dental Clínica em Natal. Eu fiquei sabendo que os vizinhos vão passear com o cachorro, vão, sei lá, andar simplesmente, passam por lá para ter 10 minutos de conversa com ele. Ele virou a nova sensação da rua, né? E se vocês forem à Dental Clínica em Natal ou conversarem, ligarem para lá, vocês vão entender o que eu estou falando. É uma pessoa que tem uma inteligência emocional simplesmente fantástica. Pessoal, eu passei a me olhar de uma forma diferente depois de ver essas experiências. Como há necessidade de nós começarmos a ver a vida do outro, nos colocar no lugar do outro, para que a gente possa entender o que pode estar acontecendo. Não adianta ficar tentando entender as pessoas somente pelo que se viu no Instagram. No Instagram, a gente só ouve coisas boas. As pessoas às vezes fazem uma viagem, elas fazem fotos de diversos ângulos, de diversos lugares e ficam liberando toda semana. Numa semana elas liberam umas fotos daquele lugar que elas viajaram há um mês. E aí elas liberam aquelas fotos daquele lugar especificamente. Aí na próxima semana elas liberam mais fotos daquele mesmo lugar, mas dá a impressão que é outra viagem já, né? E assim vai, e as pessoas sempre com roupas muito bonitas, sempre com poses muito bonitas, porque fizeram 10 fotos para achar uma pose que ela achasse que era interessante. No Instagram a vida é sempre perfeita, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da realidade. Quando você precisa contactar a pessoa, quando você deixou seu filho doente em casa, ou seu pai está doente, ou sua mãe está doente, ou alguém está doente, ou você está com problemas financeiros, ou seja lá o que for, e você ainda tem que ir para um emprego onde você precisa tratar bem as pessoas. Isso se chama a possibilidade de desenvolver essa inteligência emocional e a inteligência social, que a gente tanto tem falado nos últimos tempos através de outros temas. Por exemplo, nas últimas semanas nós temos falado sobre ansiedade e a Bíblia chega a dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, de absolutamente nada, porque você não consegue mudar a grande maioria das coisas. Existem os fatores micro e macro. Micro são aqueles que você pode alterar. Por exemplo, eu vou fazer, sei lá, um bolo. Eu posso alterar esse bolo? Posso. Se eu não fizer a receita direito, pode ser que ele desande. Se eu não deixar no forno no tempo suficiente, pode ser que ele fique cru, né? E são fatores micro que eu posso alterar. Mas boa parte dos fatores, hoje em dia, eles nos chegam de fora e a gente precisa aprender a trabalhar isso. Trabalhar de uma forma em que a gente não seja influenciado por aspectos negativos e que nos deixem mal. Seja porque você ouviu uma notícia ruim, seja porque as coisas ao seu redor não estão tão bem. Bom remédio para isso tem sido uma meditação, que a oração é uma meditação simplesmente fantástica. Está na hora de parar um pouco, trazer para você mesmo os problemas, trazer os erros que muitas vezes você possa cometer com os outros, para evitar que esses erros venham para você de uma forma muito, muito ruim. Da mesma forma que gentileza gera gentileza, pancadaria gera pancadaria.
Vocês veem como é que funciona, por exemplo, o pessoal que está no tráfico de drogas? Dificilmente ele chega numa idade longa, dificilmente chegam aos 40 anos, dificilmente chegam aos 50, 60 anos. Na grande maioria das vezes morrem muito cedo. Porque assim, se você gera problemas, se você gera brutalidade, se você gera inconformidade com as pessoas, tudo isso vai vir de volta para você. Então que fique esse sinal para você pensar em que a partir de agora, tenta fazer isso que eu estou te falando, gera gentileza para que essa gentileza volte para você. É uma ação-reação, você faz e você recebe de volta. O que você fizer, você vai receber de volta. Espero que vocês tenham gostado. O nosso programa foi muito rápido hoje, já está terminando, e eu queria falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, falar sobre a Equilibrium, que é uma empresa médica, é a única a ter um tomógrafo no Vale do Açu. Nós hoje recebemos pacientes de Macau, Amaré, Aldo Rodrigues, Pendências, Angicos, Lages, Jucurutu, São Rafael, Campo Grande, Triunfo Potiguar, Paraú, Carnaubais, Porto do Mangue. Temos recebido até de cidades maiores, também Upanema, Patu, Janduís. Temos recebido até de Mossoró pacientes, de Caicó também tem vindo, e nós ficamos muito honrados com isso, porque além de tomografia nós temos também toda a parte de cardiologia, né? Então você pode fazer esteira, holter, mapa. Temos inclusive a possibilidade de ver a qualidade do sono com a polissonografia. Já estamos com tratamento de fisioterapia para DTM, disfunção temporomandibular, aquelas dores nas articulações que geram muitas vezes dor no ouvido, dor na cabeça, né? Então a Equilibrium está uma empresa que realmente chegou para ficar e tem caído no gosto dos pacientes. Outro dia desses, a gente inclusive conseguiu abrir a Equilibrium num dia à noite, que já estava fechado, mas para poder fazer de emergência, ou de pelo menos urgência, não emergência, mas urgência, uma tomografia. O paciente precisava e não podia se deslocar para outra cidade. Então, graças a Deus, tem sido algo que tem sido viável para a população, e a população tem agradecido a isso. Eu fico muito honrado com isso. E além disso, é claro, eu sou Giovanni Dantas, o fundador de 2 clínicas odontológicas, uma em Açu e outra em Natal. As únicas clínicas que têm o próprio tomógrafo. Então você pode fazer o implante no mesmo dia que você faz a tomografia, você pode fazer a documentação ortodôntica e o aparelho ortodôntico no mesmo dia. Você pode fazer uma coroa de porcelana na mesma sessão, não precisa ter que ficar indo várias vezes. Você só imagine ter um lugar onde você pode fazer tudo relacionado à odontologia num só lugar, e na grande maioria das vezes numa só sessão. Então, isso tudo existe, se chama Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que existe em Açu e em Natal. Eu até falei sobre a pessoa que administra a clínica de Natal, que é o Patrick, e hoje nós falamos sobre ele, né? Eu acho que ele vai gostar de ouvir isso, porque tem sido alguém fundamental para que a nossa clínica funcione por lá. E de uma forma maravilhosa, né? Graças a Deus, com muito relacionamento humano com os nossos pacientes. Nós prezamos muito por isso. O telefone da Dental Clínica é o 999816640 e o Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni, Dr. Giovanni, Jovane. O da Equilibrium é 996962122, 996962122, e o Instagram é Equilibrium Açu, Equilibrium, BRIUM, Açu com 2 S, né? Então vocês podem entrar em contato conosco, serão muito bem-vindos. Alerta de spoiler: o nosso livro, quer dizer, o meu livro, que se chamará Odontologia de Alta Performance, ele está saindo do forno, ele está saindo da gráfica nesses próximos dias. Vocês serão avisados sobre isso. Me sigam no meu Instagram e vocês verão, e quem sabe serão os primeiros a adquiri-lo. É fantástico, principalmente para quem está começando em qualquer profissão ou está em dúvida sobre que profissão escolher. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável.
próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.